o louco. Como eu estava falando, o louco, ele é o que caminha toda essa jornada que nós falamos na primeira aula, né? Ele é o que vai, ele é aquele que tem o impulso de seguir para onde nem ele mesmo sabe exatamente. Então, a imagem do louco sempre traz normalmente uma pessoa, né, um homem na maioria dos baralhos, indo. Ele normalmente está ou saindo de dentro de uma caverna, ou ele está em alguma estrada. Muitas vezes tem um precipício na frente dele, nas imagens, e ele não está vendo. Muitas vezes ele está olhando um pouco para trás, ou ele está olhando um pouco para cima, o que demonstra que ele simplesmente confia e segue. Em alguns baralhos tem um cachorrinho na perna dele, mordiscando a perna dele, que também tem um simbolismo, traz um simbolismo dos instintos. Que por mais que a gente vá, que a gente tenha um impulso de seguir, a gente precisa escutar também os nossos instintos. Então o cachorrinho mordisca a perna dele para avisar dos perigos que possam estar nessa jornada, que possam vir à frente. Nesse baralho, que é o que eu mais uso, o mitológico, é o Dionísio. Que o Dionísio também é um arquétipo que representa muito essa leveza, essa confiança em algo maior e uma impulsividade que no sentido positivo pode ser essa questão de ir, né? De você se lançar na vida, mas existe o aspecto negativo que tem que tomar um cuidado para não ser inconsequente. Então, juntando tudo isso, né? O louco, quando ele sai num jogo, ele fala muito sobre confiar e seguir, sobre estar presente, confiar e seguir. Você não precisa planejar muito, você não precisa raciocinar muito, você não precisa saber para onde você está indo. É um momento de realmente se lançar. Então, seja num projeto, seja num relacionamento, seja na vida como um todo, a pessoa precisa se lançar. Ela precisa confiar nela mesma e precisa começar uma jornada. É o impulso inicial que vai te levar para qualquer coisa. Ao mesmo tempo, existe sim uma instabilidade, existe sim uma dificuldade em lidar com o que é prático e objetivo, porque não é uma carta prática e objetiva, né? É um arquétipo que simplesmente confia e segue. Então, como eu falei, existe, na verdade, isso é importante trazer, que todos os arquétipos, todos os arcanos, eles têm luz e sombra, quer dizer, eles têm um lado que é positivo, entre aspas, ele tem um lado que pode ser trabalhado a seu favor, mas eles sempre trazem também um alerta, algo que você precisa ficar atento, né? Que você precisa prestar atenção. Então, no caso do louco, esse arquétipo, ele traz na luz essa ideia de você se lançar, de você confiar, de você seguir, sem muita expectativa, sem muito planejamento, simplesmente vai, faça um movimento. Tem uma frase que fala, quando você não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Então o louco é exatamente essa frase, né? Ele vai. Ele precisa se movimentar, ele precisa fazer as coisas acontecerem. Então, na luz, é esse o aspecto. Mas na sombra, você tem que tomar muito cuidado com a inconsequência, com a impulsividade, com a imaturidade, porque ele também traz um aspecto, né, de imaturidade. Você não pode também estar sempre se lançando em coisas novas e nunca tendo uma profundidade com aquilo que você faz. Então, tem que tomar cuidado com esse aspecto, né, na sombra. Na jornada, né, naquela jornada que a gente estava falando da primeira aula, ele representa o início. Ele é aquele que vai seguir toda essa jornada, ele representa esse impulso de seguir o autoconhecimento. Seria a nossa função transcendente, né? No sentido de que é aquele impulso que vai jogar a gente para a jornada pessoal de cada um. Então, quando ele sair num jogo, de forma objetiva, vai, se lança, faz, confia, segue,
seja trabalho, seja relacionamento, faça. Se ele estiver numa posição negativa, que a gente vai ver na última aula, quando eu for ensinar os jogos, a gente vai ver que existem posições negativas. Se ele estiver numa posição negativa, calma, não vai. Presta atenção nos seus instintos, presta atenção, não seja impulsivo, né? Mas se ele estiver num jogo, por exemplo, numa posição de trabalho, de relacionamento, é sempre arrisca, sabe? É um momento de arriscar, é um momento de confiar, é um momento de se movimentar. Não seja impulsivo totalmente, não seja inconsequente, mas você precisa fazer um movimento. Esse é o louco.